Letra B, D, F, H, J. Tá, fiz. Ótimo, mostra aí. Tá, peraí. E, Matheus, tu vai entrar com o telefone? Oi? Tu vai entrar com o telefone? Pra mostrar O caderno. Nossa, ele não trabalhou, eu acho. Tá o quê? Ele não trabalhou. Pois é, né? Eu não lembro qual era a questão. Qual era a questão? 2, letra B. Beleza, tá aí, ó. Letra B. Muito bem, tu completou os hidrogênios, né? E como que fica na forma reduzida? Ah, não sei. Peraí. Bora fazer aí. Tá. Eu fiz uma reduzida, eu acho. É para fazer as duas, ô Matheus. Vai fazendo aí da letra D, Matheus. Tu fez a reduzida, né? Faz a forma plana completa dele, da letra D. A Eduarda vai arrumar aí a reduzida. Esse 3 é aí embaixo, tá? Que é um subscrito. Qual é a D? É. O que é para fazer, professor, essas questões? Eu mandei lá no grupo o print de um slide que era para pegar a estrutura principal, a cadeia principal, contar as ligações que o carbono faz e completar com hidrogênios. Sim. Então aí, olha só, essa estrutura que a Eduarda tinha para fazer, tinham 5 carbonos, um no meio e ao redor dele tinham outros 4. Como o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser 4 ligações simples, pode ser uma dupla e 2 simples, pode ser uma tripla e uma simples ou 2 duplas. O que não pode acontecer nunca é ter uma ligação quádrupla, não rola. Aí, cada carbono desse que está na ponta, ele recebe 3 hidrogênios, porque uma ligação ele já fazia com o carbono central. Então fica assim, um carbono, 3 hidrogênios, um carbono, 3 hidrogênios. Essa daí, que mostra todas as ligações, é a fórmula estrutural plana, completa. Só que é muito comum a gente fazer nas questões ela reduzida. E é assim, tu vê a quantidade de hidrogênios que está se ligando num carbono e só indica CH, aí tu bota o número. CH2, CH3. Se for só um hidrogênio, é só CH. Aí ela pegou todo... Circula aí um CH3 na fórmula estrutural plana, Eduarda. Qual é essa daqui? A completinha. Sim. Circula um pedaço. Isso daí tudo, ó, vai virar só CH3 no outro. Mostra aí no outro, Eduardo. Isso, que a gente vai juntando, vai condensando. Condensando não, né? Que a fórmula condensada ainda é mais resumida. Ótimo. Ô, professor, Ah. é que tem duas telas aqui, eu não tô entendendo. Ah, tá. É para tu olhar a tela de Eduardo? Hã? É para tu fixar a tela da Maria Eduarda, Maria Santos. Ah, sim. Tu tá com suporte aí, ô Gabriel? Pode ir, não. Vamos ir para a próxima aula, tá? A peça vai lá quando? Sexta. Ah, tá. Sexta, né? E aí, Matheus, tu conseguiu? Sim. Tá, mostra aí a letra D. Tá só vou entrar aqui. Como é que faz pra ter uma tela dessa aí, professor? Ou tu usa uma mesa digital, que é o que eu faço, né? Para poder escrever. Sim. Ou tu usa um tablet. Maria Eduarda usa um iPad.
Dá pra fazer no celular isso? É muito difícil fazer no telefone porque a tela é pequena. E se tu for escrever com a mão, se fosse um daqueles telefones que tem canetinha, mas eu não acho muito legal não. É mais fácil fazer com a câmera. Colocar o aparelho no suporte e escrever, né? Uhum. Qual a outra questão que é pra mim? Tu tá fazendo a J, né? Terminou? Deixa eu ver. Ei, Eduarda, esse CH3, o 3 é embaixo. Ah, tá. É que eu tô colocando tipo os points, né? E com expoente. Aí, Eduarda, tu pode pegar. Consegue Repara que. ver? Aham, rapidão, Matheus. Repara que essa molécula é um hexágono. Aí tem assim, ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Tem um nome especial, anel de quê? Benzeno. Anel de benzeno. Aí como é que faz o anel de benzeno? Não. Não é assim? Não. É, tá certo. É, continua. Isso, cadê a bolinha? Uhum. Aí no carbono de cima tem o CH3. Aí tu coloca o CH3 no carbono. Isso. Aí tem um nome específico pra esse aqui que eu não lembro agora. Uhum, tem. Vamos Meu falar Deus, disso. esse é muito chato. Meu Deus, não, não. Vou tatuar todas as fórmulas químicas pra poder ir pra prova. Escreve na. Bota um post-it para Eu tô cada pensando que. molécula. Eu achando que esse ano ia ser mais É fácil. mais fácil. É muito mais fácil. A química 13 é a química mais fácil que tem. Não, realmente, é a química mais fácil que tem, mas é muito nome. É Bizarro. muita coisa pra decorar. É verdade. É isso daí. É uma coisa que eu não gosto, que é muita coisa para decorar. Aí, pessoal, fixa na tela do Matheus. Pode desconectar essa tela aí, Eduardo. Mas dá pra enxergar Dá. Tá um pouquinho claro, né? Mas dá pra Usar enxergar. Aí, deixa eu ver qual que era a molécula. Letra D, né? A letra D é C dupla O, C. Aí, beleza. Aí tu colocou 3 hidrogênios no primeiro carbono, 3 hidrogênios no segundo, e o carbono do meio não está ligado com ninguém, porque ele já está formando 4 ligações. Perfeito. Então tu fez aí a fórmula estrutural plana. Uhum. Ei, Matheus, esse negócio tá com luz acesa? Não, totalmente claro. Acende aí. Está diminuindo. Aí, Matheus, o que a gente vai ter que fazer? Aonde tem esses 3 hidrogênios, tu vai CH3, né? juntar em CH3. Eu fiz até um. Assim. CH3. Aham, É só. aham. Esse oxigênio. CH3. Beleza, muito bem. Isso daí, por acaso, é aquele negócio que as meninas passam no esmalte para tirar o esmalte, né? Acetona. Acetona, que é a propanona. Bora já ver esse negócio aí. Mas faz mal pra unha, então tem que. Faz mal pra unha, é? Gente, faz sentido. Faz Esse mal. daí foi a letra D, né? Aí, Eduarda já mostrou a B, a J. Faz a F aí, Matheus. F. Tem F aqui. Parecido. A F é só C. A F é a D parecida, né? reduzida. É parecida. Bem parecida. Esse também tem 3 hidrogênio.
O nitrogênio, ele faz 3 ligações. Nossa, tem dois, né? Aham. Ele faz duas, né? Se ele já tá fazendo uma, né? Ele tem que fazer mais 2. Para fazer um total de 3. Porque ele pediu só para completar com hidrogênio nessa questão. Ele podia fazer uma ligação dupla. Beleza. Tá perfeito aí. A fórmula estrutural plana, completa. Agora escreve a forma reduzida dela. Pronto, perfeito. Isso daí por acaso é uma amida. Show. Aí, deixa eu ver. F, né? H. Vocês já fizeram H aí? Já mostraram? Posso mostrar? Vai, Eduardo, mostra aí. Valeu, Matheus. Só isso? Só isso. Por enquanto, né? Já, Eduardo? Já. Aí, ó. Tá faltando coisa aí, Eduardo. Quantas ligações o oxigênio tem que fazer? 2. Ah, Uhum. tá. Pronto. Não pode. Porque Não? lá na estrutura principal, olha só como é que estava o esqueleto. C, ligação simples C, ligação simples O. Entre o carbono e o oxigênio é uma ligação simples. O que tu fez existe, mas não é a molécula que ele deu. Porque ele quer uma ligação simples entre o carbono e o oxigênio. E agora, o que eu faço? Bota hidrogênio para ele. Tá, peraí. Lembra aquela história que a ligação dupla ela pode virar 2 hidrogênios? Até falei que a margarina é isso, né? Gordura vegetal hidrogenada. Aí eu Porque coloco o hidrogênio pro oxigênio Aham. e pro carbono também. E para o carbono também. Tá. Então aquele CH2 estava certo. O que estava faltando era o hidrogênio do oxigênio. Essa daí é uma das moléculas mais famosas de todas. O etanol, álcool combustível. É combustível de cana-de-açúcar. Isso. Também é o álcool das bebidas alcoólicas. Pronto. Então a gente tem todas as moléculas. Bora passar para a próxima questão. A gente já fez essa, né? Aquilo era o que eu deixei para vocês fazerem da questão 2. Acho que a gente já fez isso da cafeína. Ah, beleza. Agora é outro assunto. Classificação dos carbonos. Então, o primeiro assunto que a gente viu foi a introdução à química orgânica. O principal, carbono tetravalente. Ele faz 4 ligações. E aí vocês fizeram as ligações e tudo mais. Agora, a gente vai ver que tem uma diferença para cada carbono na molécula. Do tipo, da quantidade de ligações que ele faz com outros carbonos. Então, vamos lá. Conceituando. Cadeia carbônica é o conjunto de todos os átomos de carbono e os heteroátomos. Aí o que é o tal do heteroátomo? Hétero é diferente, então um átomo diferente que está dentro da cadeia principal, na cadeia carbônica. E aí existe essa classificação, ó. Primário, secundário, terciário, quaternário. Professor, Oi? vai copiar tudo isso? Não. Tu vai fazer um resumo disso daí depois. Bota no caderno de teoria. Tu tem 2 cadernos, ô Gabriel? Tem. Ótimo. Que é o que for de
O que for o que vocês precisarem estudar, pega o slide, dá uma olhada e faz um resumo para a próxima aula, quando a gente for fazer exercício desses assuntos, vocês já terem, tipo, como pedir hoje, qual que é a equação da quantidade de carga lá na física? Qual é a lei de Coulomb? Quais são as formas de ligação do carbono? Pode ser 4 ligações simples, pode ser uma dupla, 2 simples, pode ser uma tripla e uma simples, ou pode ser 2 duplas. Isso daí é para estar no caderno de teoria de vocês. Na aula, vocês usam só o caderno de exercício mesmo, que é para fazer esses exemplos que a gente faz, as atividades. Então, ó, carbono primário, ele sempre vai estar na ponta, ó, porque ele só vai se ligar com um outro carbono. Então, aqui, ó, uma ligação com um outro carbono, então ele é chamado primário. O carbono secundário, esse daqui é secundário, ó, porque ele se liga com um carbono na esquerda e outro carbono na direita. Eu nem mostrei aqui a fixação. Carbono terciário, se liga com 3, ó. Aqui é carbono, aqui é carbono, aqui é carbono. Outra ligação pode ser hidrogênio, pode ser oxigênio, alguma coisa que não seja carbono. Então a gente vai ver quantos carbonos estão se ligando naquele carbono que eu estou analisando. Esse carbono aqui, ó, ele se liga com um carbono em cima, um embaixo, um na direita, um na esquerda. Total de 4. Então ele é chamado carbono quaternário. Alguma dúvida? Bem tranquilo essa parte. Tranquilo. Aí, olha só, um exemplo. Aqui eu tenho só a estrutura da cadeia, aqui está ela completa. Ó. E aí os carbonos estão numerados. Quem é carbono primário? Ó, esse carbono é primário, ele está na ponta, olha, só se liga com carbono. Esse é primário, esse também, esse também, esse e esse. Então, esses são os carbonos primários. Abner, e para enumeração, isso daí influencia alguma coisa ou não? Esses números, Tipo, se porque tu tem trocar o 2 pelo 3, porque tem o negócio da ramificação e tal. Isso aí não influencia ou por influencia? enquanto não. Tem um negócio de para dar nome que a gente bota, né? 3-metil, 4-pentil, alguma coisa assim. Mas por enquanto não. Aqui é só a identificação do carbono, a gente não está falando da nomenclatura. Beleza. Quando chegar na nomenclatura, vai fazer diferença. Aqui não. É um número aleatório só para identificar o carbono. Tá. Aí os secundários. Esse daqui, ó, não é secundário. Por quê? É terciário. Terciário, né? Tá se ligando com 3. Então, o que a gente vai ter de secundário? Esse daqui, ó, o 6, ele é secundário. O 5, 5. o 4. O Não. 4 não. Por quê? Ele é terciário, que ele tá ligando com o 5, o 3 e o 11. Isso. Aí é um negócio de treinar a visão de vocês para enxergar as ligações. Para os terciários, o 2, ele é terciário. O 4 e o 11. E aí o único que é quaternário aqui é o 3. Tá se ligando com o 4. Aí eu fiz meu desenho colorido aqui, né? Bem feinho. Aqui tá o esquema bem organizadinho do livro. De quem é carbono primário, quem é carbono... não, isso daqui é outra molécula. Vamos analisar essa molécula. Então, ó, carbono primário vai estar sempre nas pontas da molécula. Carbono secundário vai estar ligado só com 2. Então, aqui, ó. Mas tem uma ligação dupla. Não conta como terciário? A gente não conta as ligações, tá? A gente conta os carbonos. Então, tem um carbono na esquerda, tem um carbono na direita. Secundário, secundário, secundário. Aqui é uma cadeia fechada, ó. Forma um triângulo. Então, esse carbono rosa, ele se liga com verde e com rosa. Então, ele é secundário. A mesma coisa esse outro carbono aqui, ó. Esse carbono verde ele é terciário, por causa desse amarelo, esses 2 rosas aqui embaixo.
Assim como esse outro carbono verde aqui, que é terciário também. O único carbono quaternário é esse daqui, amarelinho, do losango. Eita, tá estranho essa figura não devia estar aí. Então, bora lá. Falar de saturação. Vocês já ouviram falar de gordura trans? Gorduras saturadas? Gorduras totais? Lá na informação nutricional dos alimentos? Tem a ver com isso daqui. Então, quando a gente for falar de saturação, saturação significa ligação dupla ou tripla. E isso daí é uma insaturação. Aliás, perdão, isso daqui é insaturação. A insaturação é ligação dupla ou tripla. A saturação é ligação simples. Então, quando eu falo assim, ó, carbono saturado, nesse carbono só tem ligação simples. Então, vai ser só assim, ó, 4 ligações simples. Cada ligação simples, ela é chamada de ligação sigma, que significa que é uma ligação frontal. Eu tenho um átomo de carbono, o elétron que está girando nele vai bater de frente com o elétron que está girando em outro átomo de carbono. E bem aqui acontece a ligação sigma, ela é uma ligação frontal. O carbono ele é chamado insaturado se ele tiver pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, a insaturação é a ligação dupla ou tripla, e se isso acontecer num carbono, ele é chamado de carbono insaturado. Aí, olha só aqui, ó, um esqueminha. Se a ligação for dupla, a primeira ligação dessa dupla é uma sigma. Então, assim, ó, ligação dupla. A primeira ligação dela é uma sigma, o resto é pi, ó, a insaturação. Se for uma ligação tripla, a primeira ligação dela é sigma. As outras ligações são pi. Vocês entenderam a diferença do carbono saturado para o carbono insaturado? Fala aí, Gabriel. Eu entendi, eu lembro que eu estudei isso no primeiro ano, em ligações. Uhum. Que é pi, sigma, aí tinha piramidal, quadro. Uhum. Faz. A gente, às vezes, algumas escolas passam isso no primeiro ano. Tem escola que não passa isso nem no terceiro. É mais importante no terceiro, esse negócio de sigma, pi, delta. No caso do carbono, a gente só tem hibridização sigma e pi. Mas primeiro, falando de carbono saturado para carbono insaturado, pegou a diferença? Eu queria explicar isso de novo. O saturado só tem ligação simples. Se tiver ligação dupla, olha aqui, ó. Ligação dupla, ligação dupla. Então ele é um carbono saturado. Aliás, perdão, insaturado. Aqui no caso não tem carbono saturado, né? Porque todos os carbonos fazem pelo menos uma ligação dupla. Sim. Tá ok a diferença do carbono saturado para o carbono insaturado? O senhor quer que eu copiar isso tudo ou só essa parte saturada e insaturada? Não, Gabriel, para copiar depois da aula. Não, tô falando depois da aula. O que tu tem que saber é a diferença do saturado para o insaturado. Ah, sim. E como que fica as ligações, ó. Quem é sigma e quem é pi. Uhum. A primeira ligação, ela sempre vai ser sigma. Então aqui ele fez, ó. Sigma, 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 sigma. Botou um monte de sigma. Todas as ligações ele chamou de sigma. Uhum. Aonde que aparece ligação pi? Na insaturação.
Então, aqui tem uma dupla. A primeira ligação é uma sigma, o resto é pi. Então, como é dupla, tem um pi a mais. Não apareceu ligação tripla, né? Mas se houvesse ligação tripla, ia ser assim, ó. A primeira é sigma e as outras são pi. Tanto faz se tu chamar essa daqui de sigma e as outras duas de pi. Mas eu acho mais bonitinho fazer o sigma no meio e o pi em cima, o pi embaixo. Mas isso não vai fazer diferença não, porque tudo isso é apenas representação. Não quer dizer que essa daqui de fato é a sigma e essa é a pi, não dá para diferenciar. Ok? Qual é a diferença da ligação sigma para a ligação pi? Sim. Tá, então vamos lá. A gente viu classificação do carbono. Primário, secundário, terciário, quaternário. Pelo número de ligações que eles fazem com outros carbonos. Outro tipo de classificação, da saturação. Ou ele é saturado, ou ele é insaturado. Bora lá. Matheus, É. vamos resolver essa daí, ó. Classifique os carbonos em primários, secundários, terciários e quaternários dessas cadeias. Bora lá, na ordem numérica, Matheus. O primeiro é o quê? É primário, Perfeito. Depois, terciário, show. Aí depois, terceira, secundário. como? Secundário. Isso, secundário. Terciário, Aham, terciário, certo. aí quaternário, Quaternário, 7 é primário, primário. 8 primário, Aham, agora 9 isso. é primário, Aham, 10 é primário, primário. primário e primário também. Beleza. Valeu, Matheus. Gabriel, Oi. na letra B, quais são os carbonos que são carbonos primários? Um. Não. O 1, ele está fazendo ligação com esse, com 5, com 2 e com 4. Ele não é primário. Ah, sim. Tu tá olhando aqui, né? Letra B, ó. Uhum. Ah, nenhum. Tem um sim, Gabriel. O 6? O 6. Só o 6 é carbono primário. Uhum. Quem é secundário? O 5? Aham. Tem mais. O 1? Não, o 1 tá fazendo 3 ligações. O 3? Isso, o 3. Tem mais. O 2? Uhum, tem mais. O 4? Isso, aí acabou. Terciário. O 1? Isso. Quaternário. O 2? Não. O 2 está fazendo 2 ligações. Ah, sim. Não tem. Não tem. Então, geralmente, ou a questão pega uma molécula, numera ela e pergunta, o carbono, ou então pode ser verdadeiro e falso, né? O carbono 5 é primário, o carbono 4 é terciário. Ou então ele pede para indicar quais são os primários, secundários, terciários, quaternários. Aí a gente fala de uma vez só. O secundário aí no caso é o 2, o 3, o 4, o 5. Quaternário, não tem. Ok? Eduarda, Oi. bora lá. Nessa fórmula aí, a quantidade total de carbonos primários, secundários e terciários. Primários. Eu não entendi esse CH em cima aí. Esse H é desse carbono aqui. Podia ser assim, ó. CH. É a mesma coisa. Ah, tá. Eu tô fazendo aqui, peraí. Secundários, terciários.
Eu vou numerar aqui, ó, pra gente entender mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem algum primário? Minha Nossa Senhora. Tem. Inclusive, é o que mais tem é primário. Então, tá. Entendi. Porque Tá. ele se liga com O o 1 é carbono. primário. Um é primário. O 1 é primário, o 2 é secundário. Não, peraí. O 2 é terciário. Aham. Tá, peraí, deixa eu só enumerar antes. Tá. Cadê? Como é que tu número? 2. Eu não acabei, peraí, deixa eu terminar, que falta Numera aí. só o finalzinho. Agora eu vou enumerar. Onde é que tá teu 5? Meu Deus. Tá entre o 4 e o 6. Jura? Que choró. Ah, caraca, hein? Surpreendente, né? Aham. É porque eu pulei um aqui. Merda. Cinco. Égua, bicho. Ah, tá. É porque tem 2 que estão. O 3 tá com 5. Ah, esse aqui são iguais. Pessoal, quando eu terminar a aula, eu quero que cada um mande foto dos exercícios que a gente fez durante a aula. No privado. Vai que alguém tá deitado na cama, né? Só falando. Pô, tu me descobriu. Conversa. Por isso que tu usa o tablet, né, pilantra? Muito mais fácil. Não, mas eu tô na cadeira. 9, 5, 6. Beleza, agora eu terminei. Agora eu vou te falar. É que eu tinha pulado o 3. Eu tinha. Não tinha visto. Bora lá, Tá. moço. O 1, ele é primário. O 2, ele é terciário. Uhum. O 3, ele é terciário. O 4, ele é secundário. O 5, ele é terciário. O 6, ele é primário. O 7, primário. O 8, primário. O 9, ele é primário também. Beleza. Então, isso daí foi a classificação de acordo com a numeração que eu coloquei. Ele quer saber a quantidade de primários. Então, tem 5 carbonos primários. É a letra A. Tem um carbono quaternário. Tem 3 carbonos terciários. Ok, muito bem. Aproveita que tu tá aí e faz logo a 7. No eugenol, um composto de odor agradável. Se eu não me engano, tem enxaguante bucal que tem esse odor de eugenol. Tem essa fórmula aí. Tá aí, Ana. Ele é utilizado como antisséptico bucal. O número de átomos de carbonos secundários. Aí vamos numerar aqui os carbonos, ó. Aliás, vou fazer aqui embaixo maior. CH2, dupla CH, CH2, anel aromático, OH, oxidrila, O, CH3. Vamos lá, vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. Aí vocês lembram, né? No anel aromático, cada ponta é um carbono. Então ele tem 6 carbonos. Então aqui, ó.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Na ordem, Eduarda. O carbono número 1, ele é o quê? Ele é secundário. Não. Eu acho. Ele é primário? Ele é primário, porque olha só, secundário não tem ligação dupla nem número de hidrogênios, só os carbonos. O carbono 1 está ligado com quais carbonos? Com o 2. E quem mais? Só. E os hidrogênios. Mas a gente só se interessa para a classificação do O carbono, sim. então ele é primário. Tá. Então o carbono número 1 ele é primário. E o número 2? Ele é secundário. Uhum. O 3 ele é secundário. O 3 ele é secundário, ele se liga com 2 com 4. E o 4? Ele é terciário. Terciário, olha só, ele se liga com esse carbono e esses dois carbonos do anel de benzeno. O 5 ele é secundário. O 6 ele é secundário também. O 7 ele é secundário. Uhum. Botei alguma coisa errada aqui. Ah, tá. É que eu fiz com. Tá nesse aqui, ó, o 8. O 8 ele é. Doido. Ah, tá. O 8 ele é secundário também. Uhum. O 9 ele é secundário também. Quase todo mundo do anel. E o 10 ele é. Não sei que diabo é isso, não. Ele não está classificado na cadeia, ele é uma ramificação. Depois a gente vai ver como é que funciona a ramificação. Tá. Ele pergunta quantos são o número de secundários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, letra C. 7. Bom, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui é de lembrar, né? Que cada pontinha dessa é um carbono. Aí a dica que eu faço, né? O anel de benzeno em forma condensada, quando vier só aqueles palitinhos assim, ó, faz uma bolinha em cada ponta dessa para lembrar que essa bolinha ele é carbono. Aí fica mais fácil de visualizar. Obrigado, Eduardo. Tipo de ligação covalente, né? Essa ligação covalente, essa é uma ligação sigma ou uma ligação pi. Matheus, Oi. o primeiro é hidrogênio com hidrogênio. É sigma ou é pi? É sigma? Sigma. Porque a primeira ligação é sempre sigma e se tiver em saturação que eu coloco pi. Na letra B, Posso responder? vai responder depois, Gabriel. É sigma também? Os dois são sigma, e tu faz assim, ó. Uhum. Aí tu tá desenhando aí a molécula, né? Uhum. Ótimo. Então, ó, faz aí, desenha a molécula e bota sigma, sigma. Na letra C, O, dupla ligação com O, como é que fica? É sigma pi. Uma é sigma, outra é pi. Na letra D, Sigma. sigma. Beleza, valeu, Matheus. Bora lá, Gabriel. Gabriel, letra É pi? E. Não. Sigma. Sigma. A primeira ligação é sigma. Se tiver em saturação, que vai vir pi. Ah, Todo mundo aqui, ó, são ligações sigmas. sim. Na letra E. Agora a letra F. Ela é tripla. Tripla, né? E aí? É sigma? A primeira é sigma. Eu gosto de botar ela no meio, mas tanto faz. Uma é sigma e as outras duas Pi. são pi. Tá fazendo no caderno, Gabriel? Sim. Letra G. São pi. Não, Gabriel, é só uma.
A primeira é sigma. Ah, é. Só vai aparecer ligação pi se for uma dupla ou uma tripla. No caso da letra H. Não, no caso da. Ainda não chegou. Aham. Bora fazer aqui H. Qual é a ligação na H? Sigma. 2 sigmas. Sigma. Olha, bem observado, Gabriel. Pode ser sigma de simples, né? Sim. E a letra I, Uma dupla. uma dupla. E aí, como é que é na dupla? A dupla é pi. Uma é sigma, a primeira é sigma e vai ter uma pi. E as outras 2 sigmas. Isso. Pronto. Classificamos as ligações. Bora lá fazer essa daí, Matheus. Opa, perdão, Gabriel. Um dos mais conhecidos analgésicos é o ácido acetil salicílico, O AS. AS. Essa daí é a fórmula do AS. Aí o legal é que a fórmula está toda desenhada planificada, né? Se ele desse só a forma condensada, seria assim, ó. Ia ser mais chato de... E repara que não é anel de benzeno, ó. Porque para ser anel de benzeno tinha que ter uma dupla bem aqui, ó. Não é anel de benzeno essa estrutura, parece. Mas tem que ser uma simples e uma dupla alternadamente. Sim. Poderia ser desenhado assim, ó, fórmula condensada. Dá para fazer também desse jeito, sigma e pi, mas aqui é mais fácil com a fórmula plana. Sempre é mais fácil de analisar a fórmula plana. O chato é escrever ela, né? Que dá mais trabalho. Indique o número de ligações sigma e o pi e ligações pi presentes na molécula de AS. Aí a gente faz assim, ó. Para cada ligação simples, faz o sigma. Então, olha só. Ah, e coloca todas as sigmas primeiro, ó. Aqui é sigma, aqui é sigma, aqui é sigma, aqui é sigma. Quanto que tá contando até agora, ô Gabriel? Oi? Quanto que é o total até agora de sigma? 4. Continua. 5. Aham. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Aham. Essa daqui vocês não precisam fazer no caderno, não, porque dá muito trabalho, né? Desenhar molécula. E eu vi, professor, que tem o 2 pi. 3 pi. Então, ó, aqui tem uma pi. São 4 pi. 4 pi. Ah, verdade, né? Quantas ligações pi tem aqui, ó? 8. 8 o quê? 8. 8 pi. 8 pi. Eu ia falar o signo. Essa piada é da matemática, né? Classificação de cadeia carbônica, temos 15 minutos. Já acabou a questão? Tá, era só isso. 21 ligações. Não escreveu, né? 21 ligações sigma e 4 ligações pi. No total seria 25 ligações? Sim, 25 ligações. Tá, então o que a gente viu? Classificação do carbono: primário, secundário, terciário, quaternário. Carbono saturado, carbono insaturado. Gabriel, qual que é a diferença de um carbono saturado para um carbono insaturado? Saturado só tem ligações simples.
Qual? O saturado. Perfeito. E o outro? Tem ligações duplas e triplas. Ou tripla, né? É, o Se ele triplo. tiver pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ele vai ser chamado de insaturado. Uhum. E aí, dentro da insaturação, a gente viu que tem a sigma e a pi. Uhum. Existe somente essas duas, né, professor? Sigma e pi. Tem delta também, mas a gente não vê em química orgânica. Vê isso só em faculdade? Uhum. Faculdade de quê? Ah, só que faz química mesmo. Ah, tá. É muita viagem. Bora lá, falar um pouquinho de classificação de cadeia carbônica. Porque a gente começou classificando os átomos de carbono, as ligações, né, entre os átomos de carbono e outros átomos. Agora a gente vai classificar a cadeia. Existem 4 critérios para classificar a cadeia carbônica. Então, o primeiro critério, de acordo com a disposição dos átomos. Pode ser uma cadeia aberta, uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. A cadeia normal, gente, vai ter só uma sequência de carbonos. Ó. Se eu fosse fazer uma representação com bolinha, ó, todas as bolinhas na mesma corda. Então, isso daqui, ó, uma cadeia normal. A cadeia ramificada, ela vai ter lá os átomos na cordinha, mas vai ter uma emenda. E vão vir outros átomos, que é a tal da ramificação. Então, aqui a gente identifica, ó, cadeia principal, porque ela é mais comprida. E aqui vem uma conexão a essa cadeia principal. É a chamada ramificação. Então, de acordo com a disposição, pode ser classificado como normal ou ramificada. Aí vocês façam lá no resumo de vocês. Normal, ramificada. E aí bota um exemplo. Quanto ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta ou fechada. Quando ela é fechada, ela forma um ciclo. Então, uma cadeia fechada, ela também pode ser chamada de cíclica. E se for uma cadeia aberta, o que é aberto não é fechado. Então, eu posso chamar de acíclica. O A na frente é o prefixo de negação, né? Aquilo que não é fechado. Dá para ser misto também, né? Então, imagina assim uma molécula. Tem uma parte assim, ó, aberta, e bem aqui tem uma ramificação que ela é fechada. Então, no caso, é uma cadeia mista. Tem parte aberta e tem parte fechada. Vocês entenderam a diferença do aberto para o fechado? Sim! Obrigado. Aí, olha só. Algumas outras nomenclaturas que a gente tem para esse tipo de classificação. Alifáticos são aqueles que têm cadeia abertas. Alicíclicos tem cadeia cíclica, mas não é aromático. O alicíclico também é chamado de cíclico não aromático. E repara que isso daqui tudo é de composto cíclico. Então, alifático ou acíclico, que é a mesma coisa que normal também. Ou então ele vai ser o composto cíclico. Aí o composto cíclico pode ser não aromático ou aromático. Se tiver pelo menos um anel de benzeno, ele é aromático. E aí o composto misto. O composto misto vai ter parte que é normal e parte que é cíclica. Então, olha só esse exemplo aqui. Ó. Essa cadeia corresponde ao composto aromático, com uma ramificação alifática. Então, aqui, ó, cadeia principal, ela é aromática, só que ela tem uma ramificação aberta.
alifática. Esta cadeia representa o composto em parte aromático, em parte alicíclico. Então, isso daqui é um composto misto. Aí a história do anel de benzeno, né? A ligação dupla, ela é uma ligação mais forte do que a ligação simples. Como é uma ligação mais forte, era para a estrutura do anel de benzeno ser assim, ó. Ligação dupla, curtinha, porque ela é forte. Ligação simples é fraca, então ela é mais comprida. Ligação dupla, curtinha, que é uma ligação forte. Aí a ligação simples é uma ligação fraca. Era para ser medido assim, né? Quando os cientistas foram medir, o que, que eles descobriram? Que todas as ligações tinham o mesmo tamanho. A dupla e a simples. Eles ficaram bugados, né? Por que, que tem o mesmo tamanho? Aí qual que é a teoria? A dupla ligação, ela fica se movimentando. Então vamos chamar aqui esses carbonos de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a dupla, ela começa aqui, ó, no carbono 1 e 6. Só que depois essa dupla, ela vai ficar entre o carbono 6 e 3. Mais tarde, ela vai sair do carbono 6 e 3, da ligação entre os carbonos 6 e 3, para ficar ligado entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 5. Então ela fica se movimentando. Ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Como ela fica nessa constante movimentação, que a gente chama isso de ressonância, esse fenômeno, né, da ligação dupla se deslocar dentro do anel de benzeno, a representação dele é essa daqui. Então, tanto faz. Você pode representar com 3 tracinhos, né, mostrando as insaturações. Lembra que tem que ser alternado, né? Isso daqui, ó, não é composto aromático, se tiver tudo. Ou então se faltar um, né? A gente fez uma questão que estava faltando um. Não era aromático. Para ser aromático, tem que ser assim. Dupla simples, e eles ficam trocando de posição. Aí esse daqui, ó, é o anel de benzeno padrão. E a partir dele, criam-se os outros compostos. Então, posso ter assim, ó, um anel de benzeno grudado com outro anel de benzeno. Então, aqui eu tenho uma estrutura condensada. Aqui não, ó, tem um anel de benzeno, tem outro anel de benzeno, só que tem um carbono no meio deles. Se tem um carbono no meio deles, e eles não compartilham ligações, é chamado de estrutura isolada. Então, aqui, ó, esses dois da esquerda são isolados, porque eles não têm ligações em comum. Aliás, ligações não, perdão, átomos em comum, né? Aqui tem uma ligação que é comum nos dois, mas eles não compartilham nenhum átomo. E aqui não, ó. Olha o naftaleno, tem 2 átomos em comum. O antraceno tem 4 átomos em comum. Penantreno tem 4 átomos em comum também. Abner, tu acha importante a gente saber o nome de cada um ou nem? Tem que saber anel de benzeno. Naftaleno cai vez ou outra em prova, mas Ele dá um nome. ele dá o nome. Antraceno é bem difícil de aparecer. Professor, Ah, durante o resumo, quando for fazendo, a pessoa tem que desenhar? faz só o esquema aqui das ligações mudando de posição, que é para explicar o lance da ressonância. Mas esses exemplos, faz um exemplo de cada, um exemplo dele isolado e o exemplo dele condensado. E aí depois a gente vai fazer questão de ter que identificar o que é isolado e o que é núcleo condensado, beleza? Mais uma classificação, que é aquela da saturação, gente. Se os carbonos na cadeia carbônica, eles só formam ligações simples, a cadeia ela é saturada. Se dentro da cadeia carbônica tem uma insaturação, então a cadeia ela é insaturada. Aí você pensa, então é muito fácil. É só procurar ligação simples, só tem ligação simples, saturado, ligação dupla,
ele é insaturado, de fato. O que causa confusão é esses daqui, ó. O carbono está ligado com o oxigênio, formando dupla ligação. Isso daqui é uma insaturação. Só que essa insaturação, ela não acontece dentro da cadeia carbônica. Se fosse assim, ó, carbono, carbono, dupla ligação com nitrogênio, carbono, carbono. Repara que esse nitrogênio, ele está no meio da cadeia. Então, ele faz parte da cadeia principal. Então, essa insaturação conta. Espera aí. Ah, não, essa insaturação não conta para classificação. Porque só conta para classificação insaturações entre os átomos de carbono. Então, aqui seria uma cadeia saturada. Porque a insaturação está acontecendo entre carbono e nitrogênio. Vocês entenderam a diferença? Sim. E aí a última classificação é em homogênea e heterogênea. O heteroátomo é aquele átomo que não é o carbono que está na cadeia principal. Então aqui, ó, tem um oxigênio ligado no meio de dois carbonos. Então ele faz parte da cadeia principal. É um estranho. Então é chamado de heteroátomo. E a cadeia que tem heteroátomo é chamada de cadeia heterogênea. Aqui tem um oxigênio, ó. Ele se liga no carbono, mas ele não está na cadeia principal. A cadeia principal é essa, ó. Então ele não é heteroátomo. Então aqui eu tenho uma cadeia homogênea. E aí a gente faz a, a classificação dessas estruturas considerando esses 4 aspectos. Então aí, ó, essa molécula, ele colocou é mista, heterogênea, insaturada e aromática. Então ele fez aí uma classificação para cada um desses. Aí tem alguns exemplos, ó. Aberta, porque não tem parte fechada. Normal, porque não tem ramificação. Só tem ligação simples, não tem heteroátomo. Aberta, não tem parte fechada. Tem ramificação, tem saturação e ela é homogênea. Beleza? Faça um esquema de resumo dessas classificações de carbono e principalmente de cadeia carbônica, que é o que a gente vai fazer exercício na